Homocedasticidade. Olha, linda, eu demorei para aprender, para falar. Então, essa premissa ela tem que ser testada antes de se realizar a análise de variância, né? Da mesma forma como nós fizemos com a análise da distribuição normal dos erros. Então, nós vamos pegar aqui um pouquinho, devagar aqui, ó, uma regra prática, defendida aí pelo pessoal estudioso dessa área, é que a maior variância não pode exceder 3 ou 4 vezes, dependendo do autor, a menor variância. Então, se nós pegarmos aqui, calcularmos as variâncias, errada, é o capri do base. Um capri de envy. Sim. Envy. Zona. Variância. Então, fizemos aqui, ó. Qual que é a nossa maior variância? Da truta. E a menor variância é do barbo. Então, se nós dividirmos a maior variância, que é o item 4, pela menor variância, que é o item 1, nós vamos dizer que a maior variância ela passa de 5 vezes a menor. Ok. Esse truta aqui não quer dizer nada, tá, gente? Isso aqui que saiu. Então, nossa maior variância é de 5 vezes. Beleza, tudo bem. Vamos para outra regra. Uma outra regra prática dessas é pressupor que as variâncias são iguais. Só que para aplicar essa regra, os tratamentos têm que ser similares e igual número de repetições, igual R. Repetições têm que ser iguais entre os níveis do tratamento do fator. Então vamos ver aqui os nossos, como é que estamos com as nossas réplicas, né? Repetições aqui. Zona. Vou usar a função length aqui para ver a quantidade de... O length, ele é ver o comprimento de um vetor, então eu vou ver o comprimento do vetor de oxigênio dentro de cada zona. Isso que eu vou fazer aqui. Cada nível da variável zona. E aqui, ó, vocês podem ver que eu não tenho um número de réplicas similares. São diferentes. Então, essa regra não se aplica, né, para nós. São iguais, a gente não pode aplicar ela, pressupor que as variâncias são iguais. E essas duas regras, elas não podem ser aplicadas em duas situações. Aqui. Então, tem duas situações que não podem se aplicar essas regras. Uma delas é a assimetria, que é uma tendência de concentração dos dados em posição diferente, vou usar esse símbolo aqui, que é diferente do R, no centro da distribuição. Então, nós vamos fazer um gráfico da distribuição da densidade do oxigênio, e também nós vamos ver a variância, a simetria, né? Também ela é indicada se a variância tende a ser função da média. Ou seja, o desvio padrão, ele cresce quando a média cresce. Tá? Nós vamos fazer um gráfico para ver isso. Vamos roubar aqui o JPEG aqui. Vamos botar aqui a simetria. Vamos mudar aqui para 100. Nós vamos fazer dois gráficos. MFRow. 2. Então, nós vamos fazer um histograma.
este do oxigênio. Só que nós não vamos fazer de frequência, nós vamos fazer de densidade. Então, nós vamos botar freq, frequência igual a falso. Vamos usar a nossa cor, light blue. Vamos rotacionar o eixo Y. X-label oxigênio, miligramas por litro. Vamos ajustar o Y-min, 4 a 14, X-lim, desculpe. O Y-min também. Nós vamos fazer de 0 a 0,35. E min, para estranho lá, vamos para histograma. E aí nós vamos fazer esse plot da média no eixo X. Eu vou roubar aqui esse tap aqui, ó. A média no eixo X versus, vou botar embaixo aqui, o desvio padrão no eixo Y. Se vê a função do desvio padrão. Então, vamos botar aqui xlab. Médias. Xlab aqui em cima, para a gente ganhar um espacinho aqui. Eu botei aqui x e y, não tem problema eu não usar a ordem correta, tá? Desvios padrões. Y em 0 a 2. X-lim 6 a 12. Estou ajustando porque eu sei que vai precisar, tá? Esse H vou usar o símbolo 20. 9.6. Fecho o dev off. Vamos abrir a figura lá da assimetria. Estou aqui. Então, o que a gente pode ver nessa figura, gente? Seguinte, os dados de oxigênio, eles parecem, né? Eles tendem a ter um deslocamento aí para a esquerda, né? A gente olhando parece que é para a direita, mas é para a esquerda, a gente tem que ir ao contrário. Que indica, né, o que diz que é uma assimetria negativa, né? Então, nós não temos aqui né, parece que os dados se deslocam um pouco para cá, nós temos esse máximo aqui. A outra questão aqui nesse gráfico, particularmente, eu não consigo ver uma relação de crescimento do desvio padrão. Então, você vê que o desvio padrão começa alto, com a média baixa, a média aumenta, ele está alto, ele está baixo, depois ela aumenta, ele diminui. Então, não parece ter um padrão de crescimento do desvio padrão com a média. Parece que é uma relação um tanto até aleatória. Tudo bem. Então, a gente conseguiu avaliar essas duas coisas aqui. Agora, uma outra situação em que a regra prática não se aplica é com relação à kurtose. Deixa eu voltar aqui para o gráfico. A kurtose, deixa eu botar lá no R, porque eu vou escrevendo aqui para vocês não ficarem só me ouvindo. Outra questão é a kurtose. A kurtose, ela indica o grau de achatamento dos dados. Então, kurtose negativa, curva achatada. Grande dispersão. Kurtose positiva, curva alongada. Pouca dispersão. Então, para análise de variância, a kurtose positiva, ela é um problema bem grave, assim,
que nesse caso o teste F, ele não, que é o teste usado na nova, ele não tem poder, ou seja, ele rejeita uma hipótese nula mesmo quando ela está incorreta. E nesse histograma acima, no histograma que a gente fez agora, né? Vou voltar nele aqui, eu vejo uma tendência dos dados que tem uma curtosa negativa, né? É uma positiva, né? Eu tenho aqui parece um achatamento, uma dispersão desses dados aqui, em relação ao centro. O curtosa positiva eu teria os dados mais concentrados e no meio aqui eu teria um valor muito alto, muito concentrado aqui no meio. E então não vejo esse problema. Mas tudo bem, mas assim, visualmente, ok, né? Poderíamos continuar aqui com a nossa análise. Mas outra forma de fazer isso, né, é testar a hipótese nula H0 de igualdade das variâncias, ou homocedasticidade, né? Usamos o teste de homocedasticidade das variâncias. Um dos mais usados é o teste de Bartlett. Ele é bastante usado, mas ele tem um problema, ele mascara diferenças, né, da curtose é negativa. E ele encontra diferenças que não existem se a curtose é positiva, então ele tem umas limitações. Mas vamos fazer o teste de Bartlett. A gente tem que é Bartlett test.test. Nós vamos pegar aqui a variável envioxy, função do envzona. A gente testa para a variável categórica, né, que a gente quer aplicar nova. Então, a gente viu aqui que apesar de aparentemente a gente ter uma curtose negativa e tudo, ele deu aqui ele aceitou a hipótese nula de homocedasticidade. Okay? Mas como tem essas ressalvas, né, alguns autores eles recomendam outros testes. O R-Book ele recomenda o teste de Fligner. Killing. Né? Ele fala que ele não é tão sensível a outliers como o teste de Bartlett, então não tem também tantos problemas, probleminhas do Bartlett. E o Fligner.test, né? E a gente vai usar também envio oxigênio em função de envzona. E legal, aqui também ele aceitou, né, H0, então nossas variâncias são homocedásticas, né? E se você não está satisfeito ainda, não quer usar o Fligner Test, né? Tem um outro livro que eu consultei até bastante para fazer essa aula, livro Análise de Variância, da professora Sônia Vieira, e ela fala que o teste de Levine é um bom substituto para o teste de Bartlett. Só que para o teste de Levine nós temos que usar um pacote chamado CAR, que é o pacote que tem a função Levine Test. Eu não falei de pacotes, eu não acredito que eu não falei porque a gente não usou nenhum pacote até agora. Então, fazendo um parênteses aqui, os pacotes eles são um conjunto de funções desenvolvido por algum usuário, desenvolvedor na linguagem R, que é disponibilizado na página, né, do R. Então, a gente baixa, usando uma forma de baixar é usar essa função, install.packages, bota o nome do pacote entre aspas, e ele vai fazer o download e vai disponibilizar e vai salvar esse pacote numa pasta do seu computador. Vai descompactar, na verdade. Uma página lá, uma pasta library do R. Eu já tenho ele instalado, então não vou instalar de novo. E aí, toda vez que eu entrar no R, se eu quiser usar as funções desse pacote, eu tenho que carregar ele com a função library. Então, library é o nome do pacote, sem aspas, eu carrego esse pacote no R para eu poder utilizá-lo. Então, aí eu vou usar a função Levine. Ele aparece as duas aqui, mas essa função ponto .teste ela foi descontinuada, tá? Mas ainda aparece. Agora é a Levine teste com T maiúsculo.
Então, eu vou escrever dessa outra forma, zona, data, env, e faço o teste de Levine. O teste de Levine, igualmente aos outros, ele aceitou H0, né, deu um significativo, e vocês vejam no resultado que ele colocou aqui center igual a median. Então, ele tem um argumento, esse argumento center, que indica que o centro dos grupos, né, para aplicação, eu tenho os níveis aqui, que eu estou chamando de grupo, né, da variável, zona, o centro desses grupos para aplicar o teste lá na mecânica do teste lá, ele usa a mediana ao invés da média, que é o clássico do teste original. Então, no help da função Levine test, né, se você quiser consultar o help, vai botar assim, interrogação Levine test, executa, aparece o help da função aqui do lado. E aqui no help ele diz que a mediana, que é o default da função, ela é mais robusta, os testes ficam mais robustos do que se usar a média, que é o clássico, né, do teste clássico, teste original. Se a gente quiser mudar isso, é só a gente vir aqui, center, e usar min, usar média. Então, vejam que ele ficou com um P um pouco menor aqui, né, mas deu o mesmo resultado. Ele aceitou H0 igualmente. Então, nossa variável aí nessa variável zona é homocedástica. Ok, fechamos a outra premissa.